Bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Em nome do Instituto de História Contemporânea, queria, saudar a vossa participação neste encontro organizado pelo Instituto de História Contemporânea e pela Apigraf. E, como estarão provavelmente informados, o encontro decorre no quadro de um projeto mais amplo de investigação histórica e também de intervenção do ponto de vista da patrimonialização da história das indústrias gráficas. A ocasião, digamos assim, é mais imediata, é o aniversário da Associação Portuguesa de Indústrias Gráficas, associado, a uma data histórica aos 150 anos do movimento gráfico, em que justamente a história da Apigraf se insere. Este projeto da parte do Instituto de História Contemporânea, e passarei imediatamente a palavra ao Dr. Lopes Castro, Presidente da Apigraf, este projeto é uma iniciativa, na verdade, da Apigraf, que, para satisfação e para contentamento da nossa parte, nos convidou para, com a Apigraf, o desenvolvermos, ficando nós mais imediatamente responsáveis pela parte da investigação. E era um pouco em torno disso que eu queria, em palavras muito breves, esta é não mais do que uma sessão de abertura, dar um pouco conta do que é que esse projeto, na sua dimensão de investigação, comporta. Não sem antes agradecer, claro, a disponibilidade da Biblioteca Nacional. Quando pensámos onde organizar este encontro, foi um dos primeiros sítios que nos ocorreu, pela ligação óbvia que a Biblioteca Nacional tem, quer uma instituição de investigação no domínio da história contemporânea, quer justamente à história das indústrias e das artes gráficas. O projeto é um projeto que envolve uma equipa de 5 investigadores, além de mim, que sou historiador, professor de História, nomeadamente do século XX e de Teoria da História, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e que, para mal dos meus pecados, sou também atualmente diretor do Instituto de História Contemporânea. Além de mim, a equipa envolve outros 4 investigadores. O meu colega Nuno Medeiros, que é professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e que tem, ao longo da sua carreira, trabalhado, entre outras coisas, sobre a história das edições do mundo editorial, que é evidentemente uma componente importante, como de resto se percebe pelo programa de atividades de hoje, da história das indústrias gráficas. A minha colega do Instituto de História Contemporânea, que está aqui, a Joana Dias Pereira, uma historiadora dedicada à história do século XIX, na viragem para o século XX também, e que, entre outros interesses de investigação, tem contribuído muito para a história do associativismo, das mutualidades, do sindicalismo, nesse período, digamos assim, de meados do século XIX até o primeiro quartel do século XX. O projeto inclui ainda o meu colega, que hoje não pode estar por obrigações letivas, Raul Kumar, sociólogo dobrado de historiador, que é professor no Instituto Politécnico de Setúbal e também é investigador do Instituto de História Contemporânea, e que, a partir da sociologia, também tem trabalhado sobre questões que remetem para a história da leitura, para a história da imprensa. Participou, aliás, tal como eu e o Nuno Medeiros, num projeto há cerca de 15, 20 anos, apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pela Fundação Gulbenkian, em torno da história do livro, da sociologia do livro, mas mais particularmente até da leitura, um projeto coordenado pelo nosso colega e professor Diogo Ramada Curto, que estará aqui hoje à tarde, e que de alguma maneira era um projeto onde a questão da leitura era já investigada para além daquele que é o seu suporte, digamos assim, mais convencional, pelo menos para os historiadores, que seria o livro. E esse desdobramento, vocês perceberão quando olham para o programa de investigação de hoje e quando
tiverem a oportunidade também de acompanhar um pouco a investigação que tem sido desenvolvida, esse desdobramento, digamos assim, é importante para a história das próprias indústrias gráficas. Finalmente, mas talvez o elemento mais importante da equipa de investigação, a minha colega Cláudia Figueiredo, historiadora, que se dedicou já há alguns anos à história da cultura popular urbana, em particular à história do teatro no início do século XX. Tem um trabalho importante sobre o teatro livre e que, no âmbito das suas investigações posteriores à tese de mestrado, que desenvolveu tanto em Londres como depois mais perto de nós aqui em Lisboa, tem se interessado pela, digamos assim, expansão, eu ia quase dizer explosão, do mundo impresso associado quer às dinâmicas da cultura operária, da cultura urbana, e que é quem, no fundo, tem assumido, digamos assim, o trabalho de investigação do primeiro de 2 livros que este projeto comporta. Um livro que neste momento está já na sua fase conclusiva, ou mais do que isso, e que no seu primeiro volume corresponde a uma investigação monográfica desenvolvida pela Cláudia, em diálogo com os outros membros da equipa, mas fundamentalmente desenvolvida por ela, uma investigação difícil, exigente, e que eu já tive o privilégio de alguma maneira de ler um manuscrito, uma investigação que eu acho que permite olhar de uma forma organizada, rigorosa, mas ao mesmo tempo inovadora para a trajetória da indústria gráfica desde meados do século XIX até sensivelmente à atualidade, ou até à entrada, digamos assim, na atualidade, até à entrada no nosso período democrático. O segundo volume aumentará um pouco a escala de análise e procuraremos, por um lado, trabalhar questões que dizem respeito, para utilizar um palavrão das ciências sociais, à modernidade no seu todo, olhando não apenas para o período contemporâneo, mas para o contexto moderno numa escala maior e, portanto, as questões clássicas que, a partir da história cultural, têm sido trabalhadas, como as questões da revolução da imprensa, a emergência do livro, o desenvolvimento das culturas de impressão, tudo isso estará evidentemente presente, mas ao mesmo tempo essa investigação, ao ampliar a escala, amplia para situar-nos então num marco cronológico maior, perdendo evidentemente o detalhe, o pormenor que a investigação monográfica do primeiro volume trazem para a história específica do movimento em Portugal, e permite-nos também aproximar-nos do presente. E aproximar-nos do presente naquilo que foi uma preocupação que foi sendo apurada nas nossas discussões com a Apigraf, ou seja, este projeto tem esta equipa de investigação, mas aqui que ninguém nos ouve, tem beneficiado muito dos saberes acumulados na própria Apigraf. Estou a olhar desde logo ali para o Dr. Jorge Lopes, e nós temos justamente procurado ser sensíveis do ponto de vista da construção do nosso problema historiográfico àquela que é uma preocupação da Apigraf hoje, que é muito a preocupação de, quando falamos das indústrias gráficas, não atendermos apenas, digamos assim, àquilo que, à primeira vista, mais imediatamente pensaríamos, que é a edição, a imprensa, e, portanto, estarmos justamente atentos à importância que a indústria gráfica tem naquilo que poderíamos chamar o desenvolvimento da nossa modernidade nas suas dimensões mais cotidianas, até aos processos históricos, económicos e sociais mais amplos. Portanto, em relação à equipa de investigação e ao desenho fundamental do projeto e dos 2 livros, dos 2 volumes que estão a ser executados, era fundamentalmente isto que eu queria dizer. Do ponto de vista do Instituto de História Contemporânea, só uma nota final, este projeto vem numa altura muito interessante para nós. Nós somos um instituto de investigação científica,
E é isso que queremos continuar a ser. Parece uma coisa óbvia de se dizer, mas no atual contexto das universidades em Portugal é sempre importante lembrar que as universidades existem para fazer ciência, e é isso que nós justamente queremos continuar a ser. Queremos fazer ciência como sempre fizemos, em contacto e em abertura, fechados sobre nós próprios, mas também em contacto e em abertura com aquilo que se vulgarizou chamar a sociedade civil, e para nós a sociedade civil são vários parceiros, é evidentemente instituições públicas, que na verdade estão mais na órbita estatal, mas também são dinâmicas associativas de índole muito variada. Temos tido projetos com as mutualidades, temos tido projetos, agora mais recentemente, para falar projetos em curso, com o Instituto de Notariado, temos tido projetos já com instituições na esfera do Estado, como a Comissão Nacional para a Comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, e este projeto é um projeto importante no quadro dessa nossa atividade, que, enfim, no jargão da gestão académica, que eu vou utilizar por uma vez, se chama Transfer Knowledge, transferência de conhecimento, e para nós é muito importante, não apenas porque pensamos a nossa atividade científica como uma atividade cívica, mas porque daí nos vêm questões importantes historiograficamente. Ou seja, a nossa atividade científica, que é o nosso core business, em última instância, beneficia muitas vezes com esse diálogo. E o exemplo que eu há pouco referia é desse ponto de vista claro. Nós temos uma dinâmica no Instituto de História Contemporânea muito acentuada nos últimos anos de investimento, de desenvolvimento da história cultural. É um dos grupos de investigação que mais tem crescido no interior do nosso Instituto. Mas esta história cultural de que falamos é, em parte, ainda a velha história cultural, ou a velha história das ideias, que no século XX se debruçava sobre a cultura erudita, sobre as correntes artísticas, intelectuais e filosóficas, mas é também já uma história animada por uma ideia de cultura muito atenta às intermediações, àquilo que chamamos as mediações modernas, às dimensões culturais, populares, urbanas, no quadro de uma massificação dos processos sociais. E, desse ponto de vista, há uma preocupação paralela a partir da nossa agenda historiográfica e a partir da agenda patrimonial, memorialística da APIGRAF, que, digamos assim, casaram bem, se posso usar esta expressão. E terminava, já falei muito mais do que queria, é um defeito dos professores universitários.